E aí, tudo bem? A pergunta de hoje é bem direta ao ponto. Será que vale a pena apostar na Telefônica Brasil, a nossa boa e velha Vivo, ticker Vive3, para uma carteira de dividendos lá para 2026? Bom, para descobrir, a gente vai ter que mergulhar fundo nos números. Olha, com o mercado do jeito que tá, todo mundo anda procurando aquele porto seguro, né? Um investimento que traga um pouco de paz, estabilidade e, claro, um retorno previsível. A grande questão é, será que uma gigante de telecom, como a Vivo, pode ser esse lugar? Então, para a gente chegar numa resposta, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, entender o tamanho da Vivo no mercado. Depois, como essa gigante vira uma máquina de pagar dividendos. Aí, a gente olha para o futuro com IA, vê se ela aguenta o tranco em crises e, no final, o veredito. Bora lá então. Antes de falar de dividendo, a gente precisa falar do negócio em si. Afinal, de onde vem o dinheiro, né? E para entender a Vivo, o ponto de partida é um só: a liderança absoluta que ela tem no mercado. E olha só que interessante, a gente não está falando de qualquer cliente aqui. Estamos falando do filé mignon do mercado de telefonia móvel, o pós-pago. E nesse segmento, a Vivo abocanha sozinha 40% dos clientes que mais gastam, que tem mais valor. Mas por que isso faz tanta diferença? A diferença é brutal. Pensa comigo, o cliente pós-pago é aquele que paga todo mês direitinho. Ele gera mais grana, cancela o plano muito menos e não reclama tanto na hora do reajuste. Isso para a empresa é música para os ouvidos. Traz uma previsibilidade de receita que o cliente pré-pago, que é muito mais, digamos, inconstante, simplesmente não oferece. Mas não é só de celular que vive a Vivo, não. O outro campo onde ela está jogando pesado é na fibra ótica, a internet de altíssima velocidade. Essa expansão, gente, é o que todo mundo aponta como o grande oceano azul da empresa, a principal avenida de crescimento para os próximos anos. Ok, beleza. A Vivo é líder, está crescendo, mas e o dinheiro no bolso de quem investe? Como é que toda essa liderança vira, de fato, dividendo caindo na conta? Vamos conectar esses pontos agora. O segredo de tudo, o motor dessa máquina, está nesse número: 9,2 bilhões de reais. Essa foi a grana que a Vivo gerou de caixa livre. E o que é caixa livre? É simples. É o dinheiro que sobra depois de pagar todas as contas e fazer todos os investimentos necessários para continuar crescendo. É esse dinheirão aí que a empresa tem disponível para distribuir. E se liga nesse dado que é impressionante. O payout, ou seja, o quanto do lucro ela distribuiu, foi de 103,4%. Isso mesmo, a empresa distribuiu mais dinheiro do que o lucro que ela teve no período. Isso mostra um compromisso, assim, absurdo com quem tem as ações. Então, a estratégia deles para remunerar quem investe tem várias frentes, sabe? Primeiro, gerar esse caixa todo que a gente viu. Segundo, distribuir esse caixa como dividendos e juros sobre capital próprio. E terceiro, eles ainda usam uma ferramenta chamada redução de capital, que é um jeito super eficiente de, basicamente, devolver uma parte do dinheiro da própria empresa direto para o bolso do investidor. É uma forma de turbinar o retorno. Mas espera aí, seria um erro pensar na Vivo só como aquela empresa de poste e fio, uma coisa antiga, sabe? Muito pelo contrário, ela está se mexendo, e muito, para se tornar uma empresa de tecnologia com tudo que tem direito. Quer um exemplo prático? Pensa na rede deles. Antigamente, como era? A internet caía, aí alguém ia lá consertar. Hoje, com inteligência artificial, é diferente. A IA fica de olho em tudo, o tempo todo, e consegue prever onde um problema vai acontecer. Ou seja, eles consertam antes de quebrar. O resultado? Menos dor de cabeça para os clientes e muito mais eficiência para a empresa. E não para por aí. A ideia é transformar a Vivo num verdadeiro ecossistema digital. Já ouviu falar do Vivo Money, que é um serviço financeiro? E o Vivo Vida, focado em saúde, sem contar os serviços para empresas, como nuvem e cibersegurança. A lógica é simples. Já que eles têm milhões de clientes, por que não oferecer mais coisas e aumentar o lucro que tiram de cada um deles? Beleza. A empresa é gigante, paga bem, está inovando, mas e na hora do aperto? Na hora que a economia balança, será que ela aguenta o tranco? Vamos ver agora o porquê dela ser considerada um ativo defensivo, um verdadeiro porto seguro. Essa frase aqui mata a charada. Pensa na sua vida. Se a grana apertar, o que se corta primeiro? A pizza do fim de semana? A viagem de férias? Ou a internet e o celular? Pois é, virou serviço essencial, quase como água e luz. E se a gente olha para as contas da empresa, a solidez é de cair o queixo. O endividamento da Vivo é baixíssimo. Muito, mas muito menor que a média das outras empresas de telecom pelo mundo. Ela tem um balanço que é uma verdadeira fortaleza, com uma saúde financeira de dar inveja. Tá pronta para qualquer tempestade. Mas claro, nem tudo são flores. Nenhum investimento é risco zero. É importante ficar de olho em algumas coisas, como a reforma tributária e o que ela pode mudar no caixa da empresa. Tem também a concorrência de tecnologias novas, como a internet via satélite, que pode morder um pedacinho do mercado. E claro, o risco de cibersegurança, que só aumenta. Bom, chegamos na reta final. A gente olhou a liderança, a máquina de dividendos, a inovação, os riscos. Agora é hora de juntar tudo isso e ver o que sai. Afinal, Vivo é ou não é uma boa para 2026? E a resposta para essa pergunta passa por um dilema que todo mundo que investe conhece bem. O que se busca no investimento? Aquela pancada de crescimento, uma valorização explosiva, ou a tranquilidade de uma renda previsível caindo na conta todo ano, de forma consistente? E o veredito da nossa análise é bem claro. Vivo ET3 é a cara do segundo perfil. É a ação ideal para quem quer construir patrimônio com segurança, preservar o capital e, claro, receber um fluxo de renda passiva gordo e previsível. Não é para quem está caçando o próximo foguete da bolsa. Para a gente fechar, fica uma provocação. Hoje, todo mundo vê a Vivo como uma clássica vaca leiteira da bolsa, né? Previsível, segura. Mas
E se o 5G e todos esses novos serviços digitais realmente decolarem? Será que essa gigante adormecida não poderia se tornar também uma bela surpresa de crescimento? Fica aí a reflexão.